Gravação iniciada da aula do 14º encontro síncrono da turma de ADM, primeiro ano, matemática, do nosso IFRN João Câmara. A aula de hoje, vamos continuar com o tema da aula passada, logaritmo, né? Continuar a trabalhar com logaritmo. Vou citar relembrar o que a gente viu na aula passada. Vou citar algumas propriedades. A aula passada, tudo que viu na aula passada, citar algumas propriedades, falar das bases principais e começar a função logarítmica. Eu devo fazer no máximo um gráfico hoje, eu acho. Mas aí eu vou gravar um vídeo para complementar essa parte de função logarítmica, tá certo? E vai ser o mesmo esquema. Pretendo gravar um vídeo também para equação logarítmica e outro vídeo para inequação. Lembrando que a gente vai ver, então, esses assuntos até a semana que vem, né? Ao contrário dos demais assuntos, que a gente via tudo em uma semana, logaritmo a gente vai trabalhar em 2 semanas. Então, vamos ter um tempinho um pouco maior. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma sugestão, alguma crítica? Essa pode ser o momento de fazer. Professor, fala de novo, a internet cortou, não entendi direito, não. Falar de novo, que parte, Fernanda? Você viu até onde? Alguma coisa crítica? Eu tô falando que agora, perguntando se alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma sugestão, fazer alguma crítica. Esse é o momento adequado. Pode fazer esse agora. Entendeu, Fernanda? Bem, ninguém se pronunciou, então eu vou começar a nossa aula. E eu sempre começo lá pelo planejamento. Então, vou compartilhar com vocês o nosso planejamento. Bem, estamos aqui no nosso planejamento, que começou no dia 7 de outubro. Olha há quanto tempo temos, né? A 7 de outubro. E hoje estamos exatamente aqui, na aula do dia 18. Conforme falei para vocês, a gente hoje vai trabalhar então essa questão de propriedades de logaritmo e as bases principais de logaritmo, né? Já falei na aula passada, na introdução, a definição, e não falei muito das aplicações. Eu também posso falar hoje um pouquinho das aplicações que eu não toquei na aula passada. Lembrando que eu não atualizei aqui, deixa eu corrigir agora. Aqui é do V1 a V7. São 7 vídeos, do V1 ao V3. E para a aula de hoje, do V4 a V7. Pronto, são 7 vídeos. A apostila é a apostila 11, que já está postada. E hoje seria a data de botar a P7. Não vou botar hoje, né? Como a nossa dia mudou, eu vou postar ela na sexta-feira, tá bom? Então, a P7 vai ser postada só na sexta-feira, para dar uma semana para vocês fazerem a P7. Aqui já praticamente não tem mais nada, ó. E aqui também não, exceto a P8, o R3, o R4 e o K4. Pronto. Essa aula da quarta da semana que vem vai ser a nossa última aula teórica, tá? Expositivo, nossa. Bem, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento sobre o andamento do processo? Nenhuma dúvida? Tá, então vamos
vamos iniciar a nossa aula. Deixa eu só mudar aqui a cor. Pronto. Deixa eu salvar isso aqui. Não perder essa atualização. Vou fechar o Word. Fechei. Eita, o gabarito aqui da P6, ó, quase que eu mostro para vocês. Ó. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco. Mais uma vez ele não aparece. Aí finalmente eu consegui um caminho que grava, que é botar na tela toda do computador, tá certo? Isso resolve. Vocês estão vendo, pessoal, o quadro branco? Sim ou não? Sim. Sim, que bom. Peguei a minha mesa. Então, vamos começar a retomar lá o que a gente viu na aula passada. Pessoal, o que é logaritmo que a gente viu na aula passada? O que é logaritmação? Relembrando a aula passada, nós relembramos, né, que a adição e a subtração formam um par de operações inversas, a multiplicação e a divisão formam outro par de operações inversas, e a potenciação possui duas operações inversas, a radiciação e a logaritmação. Então, primeira afirmação é que a logaritmação é a operação inversa da potenciação. A definição que foi dada na aula passada a respeito do logaritmo, qual foi, pessoal? Se eu tenho um logaritmo de um número A, uma base B, igual ao número C. Então, se eu tenho esse logaritmo aqui, a definição diz que eu posso transformar isso aqui numa potenciação, onde o número A vai ser igual ao número B elevado ao número C. O número A é chamado de quê? De logaritmando. O número B é chamado de base, por motivos óbvios, né? Ela vira a base da potenciação. O mesmo B que está aqui é o B que está aqui, né? E o resultado da operação de logaritmação se chama logaritmo. Então, você perguntar o que é logaritmo, é o resultado da operação de logaritmação. E o que é a operação de logaritmação, professor? É a operação inversa da potenciação. Faz a volta. Pronto, então eu discuti isso aqui. Dei muitos exemplos. Vamos dar uma relembrada com mais alguns agora. Quanto é o logaritmo de 10.000 na base 1.000, pessoal. Quatro sobre 3. 4 sobre 3. Mas se não lembra, o que tem que fazer? Tem que usar essa definição que está aqui em cima. Eu chamo o logaritmo, o resultado de x, e uso a definição. O que quer dizer? A definição diz que o logaritmando 10.000 tem que ser igual a base 1.000 elevado ao logaritmo x. É esse logaritmo que eu quero achar. E para resolver isso aqui, a gente fatora. E aqui não é com números primos, com base 10, né, com números que terminam formados por 1 seguido de zeros. São potências de base 10, aqui no caso é 10 elevado a 4, é só contar os 4 zeros daqui. O 1.000 é 10 elevado a 3.
usa a terceira propriedade de potenciação aqui na direita, potência de potência, que conserva a base, e multiplica os expoentes. E, finalmente, aqui eu cheguei no meu objetivo, para resolver uma equação exponencial. Se alguém perguntar, como é que você resolve uma equação exponencial? Resposta, você tem que, no primeiro membro da equação, escrever uma única potência, no segundo membro da equação, escrever também uma única potência com a mesma base. No caso aqui, é a base 10. Eu consegui igualar a base. Na hora que eu consigo igualar a base, eu igualo os expoentes. Ou seja, o expoente 4 é igual ao expoente 3x. Ou seja, eu tenho agora uma equação que antes era... Escrevi errado aqui. Corrigindo aqui essa palavra. Antes eu tinha uma equação exponencial. Corrigindo agora que eu escrevi errado. E agora eu tenho uma equação aqui de primeiro grau. E como resolve ela? Isola a variável, ou seja, isola o x e passa o 3 para o outro lado dividindo. Ou seja, x vale 4/3. Essa é a resposta. Denis conseguiu responder com muito mais rapidez, porque ele contou aqui os 4 zeros, contou aqui os 3 zeros, e a resposta é sempre isso aqui, ó. O número de zeros do logaritmando é o numerador, e o número de zeros da base, da potência da base, é o denominador. Fizemos vários exemplos, né? Não vou fazer aqui muitos mais, mas fizemos vários. E a última coisa que a gente viu na aula passada, então fazendo aqui um grande resumo, né? Então, a gente falou das operações aqui, falamos da definição do logaritmo, fizemos muitos exemplos na aula passada e terminamos a aula falando das condições de existência. Quais são elas? Um logaritmo só existe se as seguintes condições forem obedecidas. Para o logaritmando A, esse A daqui, pessoal, o logaritmando A tem que ser um número maior que zero, ou seja, positivo. Um número maior que zero. E a base, essa base daqui, pessoal, essa base daqui, ela também tem que ser positiva. Ela também tem que ser positiva, mas ela também tem que ser diferente de 1. Ou seja, se eu perguntar para vocês quanto é o logaritmo de 8 na base 1, resposta não existe, porque a base não pode ser 1. Se eu perguntar quanto é o logaritmo de 8 na base menos 2, resposta não existe, porque a base não pode ser negativa. E se eu perguntar quanto é o logaritmo de menos 8 na base 2, a resposta também é não existe. Por quê? Por causa das condições de existência. As condições de existência, ou seja, só existe logaritmo se isso for obedecido. Se não obedecer, não existe. Bem, isso que eu fiz agora foi uma tentativa de fazer um resumo da aula passada. Vamos agora falar um pouquinho agora das propriedades de logaritmo. Propriedades, para ser mais claro, propriedades da logaritmação, né? Propriedades da logaritmação. Atenção para o português, né? Logaritmo não tem i aqui não, né? Muita gente costuma errar e botar um i aqui, ó. Não tem. Logaritmo, tá? Beleza. Vamos lá. Primeira propriedade. As 3 primeiras propriedades que eu vou colocar agora são muito, mas muito parecidas
com as 3 primeiras propriedades da potenciação. Para quem não lembra lá da potenciação, vamos relembrar. A primeira propriedade estudada na potenciação foi essa. Como é que eu falo ela? Multiplicação de potências de mesma base, né? Conserva a base e soma os expoentes. Essa foi a primeira lá da potenciação. A segunda da potenciação, qual foi? Divisão de potências de mesma base. Ou seja, só trocar o vezes pelo dividido, né? Divisão de potências de mesma base. O que é que faz? O que é que manda fazer a propriedade? Conserva a base, subtrai os expoentes. E a terceira propriedade, que já usamos inclusive na aula de hoje, a potência de potência. Você deve potência de potência. Você deve conservar a base e multiplicar os expoentes. Bem, as 3 primeiras propriedades, atenção, as 3 primeiras propriedades de logaritmação vão ser muito parecidas com essas. Ou seja, na primeira propriedade, fica bem claro que eu transformo uma multiplicação numa adição. Na segunda propriedade, essa na primeira, né? Na segunda, fica muito claro que na segunda propriedade, eu transformo uma divisão numa subtração. E na terceira propriedade, eu transformo uma potenciação numa multiplicação. Gente, essas 3 coisas que eu acabo de narrar vão acontecer aqui com o logaritmo. Por ser operação inversa, isso vai acontecer. Então, a primeira propriedade é isso. Quando eu tiver o logaritmo de um número A vezes o número B numa base C, ou seja, o logaritmando é formado pelo produto de 2 números. Isso aqui vai ser igual a quê? Pronto, então essa é a minha pergunta aqui, tá certo? E para trabalhar com esse exemplo, eu vou pegar um problema numérico. Se eu tivesse 2 vezes 8 na base 2. Alguém saberia dizer o resultado desse logaritmo, pessoal? Quanto é 2 vezes 8? 16. E quanto é o logaritmo de 16 na base 2? 2 elevado a 4. Então, o logaritmo de 16 na base 2 é 4. Então, simplesmente a resposta é 4. Quanto é o logaritmo de 16 na base 2? 4. Bem, só que agora eu vou chegar nesse número 4 de outra maneira. Vocês estão percebendo aqui que tem o número 8 e tem o número 2. E todos os dois eu sei calcular na base 2. Então, por curiosidade, quanto é o logaritmo de 2 na base 2, pessoal? E quanto é o logaritmo de 8 na base 2? 2 elevado a 3. Basta responder 3. Né? O logaritmo de 8 na base 2 é 3. E aí, agora olhe para o 1, olhe para o 3 e olhe para o 4 aqui, que é a resposta do 16. Se eu fizer uma operação de adição entre 1 e 3, eu chego no 4. O que é que eu estou querendo dizer? Que o logaritmo de 2 vezes 8 na base 2 é igual ao logaritmo de 2 na base 2, mais o logaritmo de 8 na base 2. O que é que eu fiz, pessoal? Eu transformei uma multiplicação numa adição. Concorda ou não, pessoal? Isso foi sorte, foi coincidência ou será que vale sempre? Logaritmo de 32 na base 2, todo mundo sabe que é quanto? 2 elevado a 5. Então, o resultado desse logaritmo é 5. Então, mas se eu pegar o 32
e transformar em um produto, todo mundo concorda que 32 é 4 vezes 8. Estou certo ou estou errado? Certo. Pronto, então eu vou usar a mesma ideia agora. O que é que eu posso transformar esse cara aqui em quê? Essa multiplicação no logaritmando eu posso transformar numa adição. Quem são os caras? Quem são os logs? Primeiro log, log de 4 na base 2. E quem é o segundo? Log de 8 na base 2. Perfeito. Quanto é o log de 4 na base 2, pessoal? 2 elevado a 2. A resposta é só 2. Não precisa dizer mais o elevado, porque o elevado, eu estou entendendo que você está pensando usando elevado, mas a resposta é 2. E quanto é o log de 8 na base 2? 3. E quanto é 2 mais 3? 5. 5. Então, agora eu vou escrever a propriedade de uma maneira geral. Como é que ficaria a propriedade agora de uma maneira geral? O logaritmo de um número A vezes um número B na base C vai ser sempre igual a quem, pessoal? Me ajuda a escrever. Vai ser o logaritmo de quem? Do primeiro fator na base C. E quem mais? Vamos lá, pessoal? O segundo fator na base C. Log de B na base C. Vocês vejam que essa propriedade, ele conserva a base, exatamente como na potenciação. Na potenciação, para eu poder usar a propriedade, eu tinha que ter a mesma base. Aqui, se eu quiser fazer a volta, e eu posso fazer a volta, toda vez que eu tiver uma soma de dois logaritmos numa mesma base, note que a base está igual, eu posso conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, continua havendo essa relação de multiplicação e divisão. Só que eles trocaram de lugar, né? Até por ser operação inversa, né? Bem, então essa é a primeira propriedade. Eu quero saber... Deixa eu dar mais exemplos. Vou apagar aqui para poder dar mais exemplos. Quanto é que vale, por exemplo, o logaritmo de 6 na base 2, por exemplo, eu posso usar essa propriedade aqui. O número 6, todo mundo concorda que é 2 vezes 3, né? Como é que ficaria usando a propriedade? Vamos lá, pessoal? Vai ficar usando a propriedade, pessoal. O produto vira o quê? O log de um produto vira uma soma de logs. Como é que fica? Log de 2 na base 2, mais log de 3 na base 2. Olha um problema assim conhecido. Um problema que aparece muito em livros. Sabendo que o log de A na base 3 vale
5, e que o log de B na base 3 vale 6, quanto vale o log de 3 vezes AB na base 3? Pronto, essa é uma típica questão onde você tem que usar a propriedade. Eu dou essas duas informações e quero essa daqui. O que é que eu faço, pessoal, para resolver isso daqui? O que é que nós temos no logaritmando? Não temos o quê? Um produto, né? Aqui nós temos um produto, só que a novidade é que aqui, em vez de 2 fatores, aqui já tem 3 fatores. Se aqui tivesse um terceiro fator, como é que ficaria a propriedade? Se aqui eu botar um fator C, como é que ficaria a propriedade? Se eu botasse aqui 1 vezes C, um terceiro fator, como é que ficaria? É só botar mais uma parcela na soma. Por exemplo. Ok? Então, essa propriedade vale para qualquer quantidade de fatores. Qualquer quantidade. Voltando para a propriedade original. E aí, como é que fica, pessoal? Isso aqui. Vai ficar log de 3 na base 3, mais log de A na base 3, mais log de B na base 3. Como eram 3 fatores nessa multiplicação, eu transformei em 3 parcelas nessa adição. E aí, agora é só terminar. Quanto é o log de 3 na base 3, pessoal? 1. Quanto é o log de A na base 3, pessoal? Que foi dado pelo enunciado. Pessoal. 5. 5. E quanto vale o log de B na base 3? 6. Então, a resposta desse problema é 12. E para resolvê-la, eu usei exclusivamente a primeira propriedade. Bem, então, primeira propriedade apresentada, e ela é irmã da primeira propriedade da potenciação. Tá? Então, se aprendeu essa daqui, eu acho que a chance de aprender essa é muito grande. A segunda também é irmã dessa. Alguém saberia dizer o que é que eu vou escrever agora, então? É só trocar a multiplicação pela... Divisão. E trocar a adição pela... Subtração. É exatamente isso. Então, vamos escrever a propriedade, logaritmo de A sobre B na base C. Aqui eu não preciso de parênteses. Aqui também, ó, é muito comum não escrever os parênteses, pessoal. Tá? É tão comum que esses parênteses até não são dispensados. Agora, toda vez que você botar o parênteses, fica claro que ele está querendo indicar quem é o logaritmando, né? Então, nunca está errado botar o parênteses, tá? Só que você vai ver que em muitos problemas não vai ser usado. Ele é usado para identificar quem é o logaritmando. Já no caso de uma fração, a gente não costuma botar parênteses, não. Se botar, tá certo, tá, não tem problema nenhum. Mas realmente é muito pouco usado o parêntese aqui, quando você tem uma fração. Pronto. Então, log de A sobre B na base C vai ser igual a quem, pessoal? Me ajudem a escrever a propriedade. Vai ficar o log de A na base C menos o log de B na base C. Lembrando que o mesmo detalhe que aconteceu aqui entre a 1 e a 2 da potenciação vai acontecer entre a 1 e a 2 da logaritmação. Ou seja, a multiplicação e a adição são operações comutativas. Então, se eu trocar de lugar esse cara e esse, não tem problema. Mas aqui não. A divisão não é comutativa, muito menos a subtração. Ou seja, aqui a propriedade exige que o numerador seja
o logaritmo que vai formar o minuendo, e o denominador B vai ser o logaritmo, vai fazer parte do logaritmo que está na segunda parcela, subtraindo. Para quem não lembra, 5 menos 3 igual a 2. 5 é o minuendo, 3 é o subtraindo. Então, lá, o cara que estava em cima, no numerador, tem que ser o primeiro número da subtração, que a gente chama de minuendo. Pronto, apresentado ela de maneira genérica, vamos dar exemplos. Todo mundo sabe que o logaritmo de 8 na base 2 vale quanto, pessoal? 3. Vale 3. Mas agora eu vou reescrever esse número 8 usando uma divisão, para justamente usar a segunda propriedade. Acho que todo mundo concorda que o número 8 é a metade de 16. Estou certo ou estou errado? Bem, então, como nós temos uma divisão, aqui, nós temos aqui o lado esquerdo da propriedade, então eu vou transformar igual ao lado direito, ou seja, eu vou transformar essa divisão numa subtração. Como é que vai ficar? Logaritmo de 16 na base 2, veja que o numerador é o primeiro, menos o logaritmo, agora vem o denominador. 2 para o logaritmando, e a base conserva. Veja que a base não muda, né? Veja que a base, tanto na primeira propriedade quanto na segunda propriedade, a base é sempre a mesma. Fique bem claro essa ideia daí. Então, beleza. Continuando aqui o nosso exemplo. Pessoal, quanto é o logaritmo de 16 na base 2? 4. Quanto é o logaritmo de 2 na base 2? 1. E 4 menos 1 dá quanto, pessoal? Dá 3, né? Então, tá aí a nossa segunda propriedade. Se eu tivesse na sala de aula, eu iria demonstrar a validade dela para qualquer número A, qualquer número B, qualquer número C. Como a gente está com um problema sério de tempo, eu vou, então, me permitir simplesmente dizer, ó, essa propriedade funciona. Acredite em mim. Agora, se não tiver acreditando em mim, existe demonstração para isso e eu posso mandar essa demonstração para quem tiver interesse, tá bom? E nos livros também tem, e na internet você também acha, quem tiver interessado. E a terceira e última propriedade das propriedades básicas de logaritmação é uma equivalente à terceira da potenciação também. Uma que vai transformar potenciação em multiplicação. A propriedade é a seguinte: se eu tiver o logaritmo de A elevado a B na base C, ou seja, logaritmando é uma potência, hein, pessoal? Só que, novamente, exatamente como na segunda propriedade, a gente não costuma escrever esse parênteses aqui não, tá bom? Não é usual escrever esse parênteses. Então, se eu tiver o logaritmo de um número A elevado a B na base C, a propriedade diz o seguinte, é fácil ver, ó, vou até fazer uma dedução rápida dela agora aqui, que ela é muito simples. O que é A elevado a B, pessoal? O que é a potência A elevado a B? É o número A multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? B vezes. B vezes. Vocês concordam que agora... B vezes. Vocês concordam que agora, no logaritmando, o logaritmando é tudo isso aqui agora, né? Tudo isso aqui agora. O logaritmando, nós temos um produto, né? Um produto de B termos. E se tem um produto, eu posso usar essa propriedade aqui, né? Eu posso usar essa propriedade aqui da primeira propriedade. Ou seja, isso aqui vai ficar igual a quê? Transformando em adição.
né? A propriedade 1 transforma multiplicação em adição, né? Essa adição aqui, pessoal, né? Vou refazer aqui só para deixar claro, essa adição aqui. Pronto, então isso aqui vai ficar o logaritmo de quem? De A na base C, mais o logaritmo de A na base C, mais quantas vezes? Quantas vezes vai aparecer isso, pessoal? Exatamente a mesma quantidade de antes, B vezes. E quando eu somo um número com ele mesmo, por exemplo, se eu somar o número 8 com ele mesmo 5 vezes, qual é a conta que substitui isso? Gente, qual é a conta que substitui 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8? 8 vezes 5. Oi? 5 vezes 8? 5 vezes 8. Quando eu tenho uma adição de parcelas iguais, eu transformo numa multiplicação. Uma adição de parcelas iguais. Se eu somo o logaritmo de A na base C com ele mesmo, B vezes, qual é a resposta, pessoal? Se eu somo x mais x mais x, qual é a conta que substitui isso aqui? 3x. 3x, né, pessoal? Isso aí. Ou seja, volto a perguntar, se eu tenho um logaritmo de A na base C somado com o logaritmo de A na base C, um total de B vezes, eu posso substituir essa adição por quem? Qual é a quantidade de vezes que eu tenho essa parcela? B vezes. Então, como é que vai ficar a conta? Aqui eu botei 3, porque o 3 aparecia 3, porque o x aparecia 3 vezes. Aqui eu botei o 5, porque o 5 apareceu, porque o 8 apareceu 5 vezes. E aqui, o logaritmo de A na base C aparece quantas vezes? B vezes. Como é que vai ficar o resultado, pessoal? Vai ficar B vezes o logaritmo de A na base C. Isso que eu acabo de fazer é a demonstração da terceira propriedade. Eu fiz essa aí porque é uma das mais rápidas e usa justamente as propriedades anteriores. Mas eu vou apagar isso aqui tudo e vou botar só a resposta. Ou seja, quem é o logaritmo de A elevado a B na base C, pessoal? É B vezes o logaritmo de A na base C. O pessoal gosta de brincar e chamar essa propriedade de peteleco. Se você chegasse aqui no B e desse um peteleco aqui nele, esse B poderia vir aqui para cá, ó. É o que acontece aqui, ó. Então, é comum nos vídeos os professores chamarem essa propriedade de propriedade do peteleco. Você dá o peteleco e gera a propriedade. Mas eu prefiro dizer o quê? Que quando você tiver o logaritmo de uma potência, o expoente da potência, ele sai multiplicando. Só para mostrar que isso é verdade, vamos dar exemplos para vocês. Opa. Só para mostrar que isso é verdade, vamos dar exemplos para vocês. Pessoal, quanto é o logaritmo de 32 na base 2? Eu posso pegar o 32, vocês sabem muito bem disso, e decompor em fatores primos. É divisível por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, isso aqui é o logaritmo de 2 elevado a 5 na base 2. Pessoal, posso usar agora a terceira propriedade, não posso? Posso ou não posso? Pode. Ou seja, o que acontece com esse 5 aqui? Ele toma um peteleco e vem para cá. Fica 5 vezes o log de 2 na base 2. Quanto é o log de 2 na base 2, pessoal? 1. 1.
E quanto é 5 vezes 1? 5. E a gente sabe que o log de 32 na base 2 realmente é 5, provando que a propriedade realmente funciona. E ela desfaz o que a logaritmação faz de alguma forma, né? Vamos enfatizar isso nas próximas propriedades. Pronto. Então, estão faladas as 3 propriedades, que são as 3 mais importantes do logaritmo. Eu dei, se vocês estiverem lembrados, eu dei 12 propriedades de potenciação. Eu vou dar de logaritmação só 7 propriedades. Não é que só tenha 7, não, tem mais que 7, mas eu diria que são as suficientes. Então, vamos prosseguir agora. A1, A2, A3. Vamos agora para a 4ª propriedade. Se eu tiver o logaritmo, eu quero que apareça, na verdade, o logaritmo. Agora é a vez de aparecer o elemento neutro 1. O logaritmo de um número A na mesma base A. Sempre quanto vai ser o resultado, pessoal? Pessoal, A elevado a que número vai dar resultado A? Gente, quanto é o log de 7 na base 7? 7 elevado a quanto que dá 7? 7 elevado a 1. O log de 13 na base 13. Dá quanto? A gente sabe que 13 elevado a 1 dá 13, né? Então vai dar 1 de novo. Então, generalizando, o log de A na base sempre vai dar quanto? Sempre vai dar 1. Não sei se vocês lembram que as propriedades 4 e 5 da potenciação foi quando 1 aparecia na base e quando 1 aparecia no expoente. As propriedades 4 e 5 agora de logaritmação vai ser também com 1 aparecendo na base e 1 aparecendo na base não. Na base não pode, né? 1 aparecendo no logaritmo e 1 aparecendo no logaritmando. Então, a 5ª propriedade é 1 agora no logaritmando. Quanto é que vale o logaritmo de 1 na base A, pessoal? Em outras palavras, quanto é que vale o logaritmo de 1 na base 7? 7 elevado a que número dá resultado 1? 0. 0. Quanto é que vale o logaritmo de 1 na base 28? 0. 0 de novo, né? Então, generalizando essa ideia, quanto vale o logaritmo de 1 em qualquer base? 0. E a justificativa está aqui do lado, né? Pelo motivo óbvio, só usar a definição. Porque A elevado a 1 aqui vale A. E aqui, porque qualquer número elevado a 0 vale 1. A justificativa sempre está com a potenciação. As propriedades 6 e 7 são aquelas propriedades que permitem, né, os cancelamentos fruto das operações inversas. Tanto na 6 quanto na 7, que eu vou escrever agora, eu vou mostrar o cancelamento. Se eu tiver um logaritmo de A elevado a B na base A, quanto vai dar isso, pessoal? Vou dar um exemplo aqui numérico. Quanto vale o log de 3 elevado a 5 na base 3? Qual seria a resposta, pessoal? É só usar essa propriedade aqui, ó. O que eu posso fazer com esse expoente, pessoal? 5.
que é que eu posso fazer com esse expoente B aqui, pessoal? Ele passa como? Multiplicando. Passa multiplicando, exatamente. Então, o que é que eu posso fazer com esse 5? Ele passa multiplicando. O 5 ele passa multiplicando, então fica 5 vezes log de 3 na base 3. Mas espera aí, o logaritmando e a base são iguais, como no exemplo 4 aqui, na propriedade 4 aqui. Então, log de 3 na base 3 dá 1. Ou seja, o resultado vai dar quem, pessoal? Log de A elevado a B na base A sempre vai dar quem, pessoal? Sempre vai dar B, né, pessoal? Sempre vai dar o expoente. Que é como se esse cara cancelasse esse. E mostrando mais uma vez que a logaritmação é a operação inversa da potenciação. Ou seja, se eu pego um número, elevo a B, pego um número A, elevo a B, chega num resultado. Mas eu faço log desse resultado na base A, eu volto para o número B. Mostrando que o logaritmo está desfazendo o que a potenciação fez. Vamos dar mais um exemplo aqui para vocês responderem com mais rapidez. Quanto vale, pessoal, o log de 3 elevado à raiz de 5 na base 3, pessoal? Resposta? Raiz de 5. Pronto, acabou. Ou seja, cancela. Mostrando a ideia das operações inversas. Exatamente isso. E a sétima propriedade é parecidíssima com essa daqui, só que muda a ordem. Ou seja, nessa propriedade 6, eu primeiro faço a potenciação e depois eu faço a logaritmação. Na 7 eu vou fazer o contrário. Na 7 eu primeiro vou fazer a logaritmação e depois vou fazer a potenciação. Como assim? Se eu tiver um número A elevado ao logaritmo de B na base A. Ou seja, a propriedade que eu tenho que fazer primeiro agora nessa aqui é o logaritmo. Vamos dar um exemplo numérico aqui. Pessoal, quanto é 2 elevado ao log de 8 na base 2? Essa é a minha pergunta. Aí você começa fazendo aqui o logaritmo de 8 na base 2. Quanto é o logaritmo de 8 na base 2? 3. Aí sobra 3. E quanto é 2 elevado a 3? E quanto é 2 elevado a 3, pessoal? 8. 8. O que aconteceu na prática? É como se esse 2 cancelasse esse 2, ó. E o resultado vai dar só o logaritmando, pessoal. Ou seja, o A, o número A. Não interessa quem é esse número A. A princípio vale qualquer A que obedeça a condição de existência do logaritmo. Então, o número A elevado a esse cara aí vai dar sempre B também. Ou seja, as propriedades 6 e 7 mostram a ideia do cancelamento entre logaritmação e potenciação. Pronto. Com essas 7 propriedades, a gente pode ir bem longe. Vou dar um exercício aqui para a gente fazer agora. Vamos lá. Logaritmo, onde a gente use várias propriedades. Antes eu vou comentar um fato bem interessante. Eu preciso falar da base 10. Mas vamos fazer aqui essa propriedade. Quanto é o logaritmo de 256
vezes 128 sobre 512, tudo isso elevado a 5 na base 2. Essa poderia ser uma pergunta de prova. Não sei se vocês perceberam, mas todos esses números grandes que eu botei aqui, tanto 256, quanto 128, quanto 512, são potências de base 2. Então, o que é que eu faço aqui? Eu tenho várias maneiras de pensar aqui, mas eu posso começar já pensando em usar a propriedade. Nós temos aqui um logaritmando, e o logaritmando é uma potência de expoente 5. E toda vez que o logaritmando é uma potência de expoente 5, eu posso dar o peteleco, né? Opa, foi mal aqui. Eu posso dar o peteleco aqui nesse cara e ele vir para cá. Ou seja, aplicando a propriedade, nós teremos 5 vezes o logaritmo de 256 vezes 128 sobre 512 na base 2. Já melhorou um pouco, porque agora já não tem mais a potência. Agora aqui nós temos, dentro do logaritmando, nós temos uma divisão. Então, como é que fica isso agora? Vou repetir o 5 e vou transformar uma divisão, usando a segunda propriedade agora, vou transformar essa divisão aqui numa subtração. Esse cara vai ser o primeiro termo, é o numerador, esse cara aqui vai ser o segundo termo. Então, vai ficar, vou botar um parênteses, vai ficar logaritmo de 256 vezes 128 na base 2, menos, porque divisão vira subtração, logaritmo de 128 na base 2. Bem, e agora, então, já usei a primeira propriedade, daqui para cá usei a primeira, né? Daqui para cá usei a segunda. Agora, na próxima linha aqui, eu vou usar a terceira. Desculpa, a primeira não, né, pessoal? A terceira, foi mal aqui. Usei a terceira propriedade aqui, usei a segunda aqui, e agora, como aqui tem uma multiplicação no logaritmando, ó, o logaritmando tem uma multiplicação, eu vou usar agora a primeira propriedade. Usando a primeira propriedade, pessoal, como é que fica? Vou repetir o que eu tenho lá. 5 vezes, e essa multiplicação vira uma adição. Log de 256 na base 2, mais o log de 128 na base 2. E o último, cara, eu vou só repetir. Epa, aqui eu errei, né, pessoal? Tem um erro aqui. Aqui era 512 e ninguém me corrigiu. Ó, desculpa. Esse denominador aqui era 512. Então, tem que aparecer o 512 aqui. Eu errei aqui, pessoal, ó. Corrigi agora. Então, quando eu fui repetir ele, é que eu me dei conta do erro. E repito ele. Log de 512 na base 2. Erro corrigido. Bem, agora é só lembrar das potências, né? Mais uma vez. Ó, 256, para quem não lembra, é 2 elevado a 8. – 128 é 2 elevado a 7. E 512 é 2 elevado a 9. Pronto. E agora é a hora de usar a propriedade. Agora não sei se foi a 6 ou foi a 7. Acho que foi a 6 agora. Vou usar agora a sexta propriedade, que diz que esse cara, né, são operações inversas, então cancela o 2 e sobra o 8 aqui. Aqui cancela o 2, sobra o 7 aqui. Aqui cancela o 2, sobra o 9 aqui. Ou seja, o que é que vai sobrar então? 5 vezes 8 mais 7 menos 9. 8 mais 7 dá 15. 15 menos 9 dá 6. Vai ficar 5 vezes 6.
Resposta, esse cara aqui vale 30. Tá claro, pessoal? Então, usei que propriedades nesse problema aqui, nesse problema numérico? Usei a propriedade 3, usei a propriedade 2, usei a propriedade 1 e usei a propriedade 6. Certamente na prova de vocês vai ter um problema assim. Tá bom? Onde eu vou dar logaritmos, potências, multiplicações, uma expressão aritmética qualquer, e vou pedir que vocês usem as propriedades. Bem, tá falado isso, vamos agora para falar das bases principais. Quando eu falo logaritmo de A na base B igual ao número C, nós aprendemos que o número B, que é a base, podia ser um número maior que 0 e diferente de 1. Essa foi a condição de existência para a base. Quantos números reais maiores que 0 e diferentes de 1 existem? Infinitos, né? Então, eu posso perguntar quanto é o log de 49 na base 7. Eu posso perguntar quanto é o log de 40.000 na base 200, por exemplo. Eu posso botar qualquer base que seja maior que 0 e diferente de 1. Log de 1,7 na base 1,7. Posso também. Log de 3 na base raiz de 5. Ou seja, qualquer um dessas logs existem. Agora, apesar de existirem infinitas bases para um logaritmo, a gente trabalha com duas bases principais. Alguém sabe quais são? Quais são os números? A base 10 e a base E. Vou falar já que número é esse daqui. Para quem não conhece esse número, deixa eu ir aqui na calculadora para dar mais casas decimais aqui dele. Na científica. Pronto. Aqui, achei. É um número que vale 2,71828 reticências. É um número que pertence ao conjunto dos números irracionais. O que eu quero dizer com isso? Que ele tem infinitos algarismos e não é periódico, tá? Agora vamos explicar por quê, né? Pessoal, por que a base 10 é muito usada? É conhecida como base 10, é chamada como base decimal. O Ezinho é tão comum que é conhecido como base neperiana. E por que essa base 10 e por que essa base neperiana são as mais usadas? Vou mostrar para vocês. A base 10, ela é muito usada porque 10, o nosso sistema de numeração é decimal. Numeração decimal, ou seja, a gente possui 10 algarismos. O algarismo 0, o algarismo 1,
o algarismo 2 até o algarismo 9. Se eu contar todos eles aqui, eu vou contar 10 algarismos. Que, obviamente, a origem disso aqui tem a ver com o nosso hábito de contar usando os dedos, né? Nós temos 10 dedos na mão. Provavelmente, os indianos que criaram esse sistema de numeração tiveram essa ideia a partir dos dedos. E a base decimal é tão importante, mas tão importante, que quando eu escrever o logaritmo de um número qualquer na base 10, preste atenção agora, eu não vou escrever mais a base. Eu vou escrever só isso aqui. Ou seja, se eu perguntar, pessoal, quanto é o logaritmo de 1000 na base 10? A partir de agora, eu não vou mais escrever esse 10 e vou só escrever isso aqui. Pessoal, quanto é o logaritmo decimal de 1000? É assim que eu vou falar. Qual é a resposta, pessoal? Qual é o logaritmo decimal de 1000? Hein, pessoal? Quanto é o logaritmo decimal de 1000? 3. 3. Pronto. Então, o logaritmo decimal vai ser tão usado, mas tão usado, mas tão usado, que eu posso não escrever nada. A matemática tem isso, né? Quando eu escrevo 2x igual a 8, eu estou dizendo, na verdade, 2 vezes x igual a 8. Então, pelo fato de ser tão usado isso aqui, eu não escrevo mais nem o símbolo da multiplicação. Quando eu escrevo a equação de segundo grau, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0, eu pergunto qual é o valor do A? O A é 1, porque o 1 eu não preciso escrever, porque é o elemento neutro. A matemática, tudo que acontece com mais frequência ou que é muito óbvio, ela retira da escrita, né? Então, o logaritmo decimal vai ser tão usado, mas tão usado que a gente, então, retira da escrita a base. Então, toda vez que eu escrever um logaritmo, escrever só o logaritmando, e não escrever a base, a gente supõe que a base é qual, pessoal? Base 10. Então, pronto, essa é a convenção. E agora eu queria falar outra coisa aqui também. Eu vou para outra tela. Ele não está gravando aqui as... Ele não está gravando aqui as antigas. Agora eu estou vendo aqui que ele não está gravando. Depois eu resolvo esse problema. Ó, pessoal, quanto vale isso aqui? Quanto, pessoal? Se eu não escrevi nada na base, qual é a base? 10. Então, quanto é o logaritmo decimal de 10? 1. Perfeito. Quanto é o logaritmo decimal de 100? 2. 2. Quanto é o logaritmo decimal de 1000? 3. 3. Quanto é o logaritmo decimal de 1? 0. Agora, olhem com muito carinho para essa tela. Aqui o logaritmando foi 1. Aqui o logaritmando foi 10. Aqui o logaritmo foi 0. Aqui o logaritmo foi 1. Se eu perguntar a vocês agora quanto vale o logaritmo de 8 na base 10, ou seja, eu estou querendo saber, né? 10 elevado a que número dá resultado 8? É claro que não existe um número inteiro que satisfaça isso. Mas eu sei que o número 8 está entre quanto e quanto? 8 está entre 1 e 10. Estou certo ou estou errado? Se 8 está entre 1 e 10, é bastante razoável supor que o logaritmo decimal de 8 está entre o logaritmo decimal de 1 e o logaritmo decimal de 10. Ou seja,
O logaritmo decimal de 8 é um número entre 0 e 1. Tá clara essa informação? Então, se eu perguntar a partir de agora, qualquer logaritmo decimal de um número que não seja uma potência de 10, você não deve saber o valor exato, mas você tem como estimar, ou seja, o logaritmo de 8 é 0, alguma coisa. Porque o número 0, alguma coisa está entre 0 e 1. Não acontece só entre o 1 e o 10, não. Acontece também entre o 10 e o 100, pessoal. Se eu perguntasse agora, pessoal, quanto é o logaritmo de 71 na base 10? Quanto é o logaritmo decimal de 71? Eu posso usar a mesma argumentação. Qual? 71 está entre quem? Pessoal, 71 está entre quem? Entre 10 e 100. Estou certo ou estou errado? Se eu aplicar logaritmo aqui em todo mundo, ó, nessa desigualdade, logaritmo decimal, a gente sabe que o logaritmo decimal de 10 é 1. A gente sabe que o logaritmo decimal de 100 é 2. Então, o log de 71 está entre 1 e 2, pessoal. Se está entre 1 e 2, é 1, alguma coisa. Estão entendendo, pessoal? O que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Mais um exemplo. Se eu perguntasse a vocês, quanto é, pessoal, o log de 325 na base 10? O logaritmo decimal de 325. Qual é a resposta que vocês me dariam? 2, alguma coisa. Exatamente. Ou seja, o que eu quero dizer a partir de agora é que qualquer logaritmo decimal a partir de agora, vocês podem não saber da parte decimal, mas da parte inteira vocês devem saber. Até os livros antigos usavam nomes, né? Chamavam isso aqui de... E agora eu nem sei se eu vou lembrar do nome. Característica para a parte inteira e para a parte decimal chamava de mantissa. A mantissa, a parte decimal, inclusive, existia até as décadas de 70, nas universidades, você tinha um monte de tabela, uma tabela com um monte de número para poder ler as mantissas. Hoje a gente usa a calculadora. A calculadora faz isso para a gente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a vocês como é que usa a calculadora, tá certo? Para calcular logaritmos. Então, assim, mas para dizer a característica, não precisa nem de tabela, nem de calculadora, é só ver entre quem está situado o número. Vou fazer mais uma pergunta agora. Quanto é o log de 5.289 na base 10, pessoal? Três, alguma coisa. Pronto. Exatamente. 3, alguma coisa. Pessoal, vocês conseguem estabelecer alguma relação entre essa parte inteira daqui e a quantidade de algarismos do logaritmando? Vocês conseguem estabelecer alguma relação? Aqui deu 0. Quantos algarismos tem o número 8? Um algarismo, né, pessoal? Aqui deu 1. Quantos algarismos tem o número 71? Quantos, pessoal? 2, né? Aqui deu 1. Aqui deu 1, 2. Quando aqui foi 2,
Quando aqui foi 2, quantos algarismos tem aqui? 3. 3. Quando aqui foi 3, quantos algarismos tem aqui? 4. Então, vocês conseguem estabelecer alguma relação entre esses dois números? E se conseguirem, vão ser capazes de responder, por exemplo, quanto é que vale o log de 8.725.304 na base 10. Quanto é que vale esse logaritmo decimal aqui? 6,1. É só contar o número de algarismos. Quantos algarismos tem o número 8.725.304? Ele possui o quê? 7 algarismos. E a parte inteira do logaritmo, do resultado dessa conta, vai dar 1 a menos, sempre, ou seja, 6,2. Então, se eu tiver n algarismos, a parte inteira é n menos 1, usando letra, generalizando. Ou o contrário, se eu digo que o log de x na base 10 é igual a 11, alguma coisa. Quantos algarismos tem x, pessoal? 12. Então, se eu partir, né, se esse cara for o n, esse cara vai ser 1 a menos n menos 1. Mas se for o contrário, se esse cara for o n, a quantidade de algarismos do logaritmo vai ser n mais 1. Você vai somar 1. Essa é a ideia. Então, a partir de agora, vocês têm a obrigação de saberem a parte inteira. A parte decimal, a gente só costuma trabalhar com mais frequência com 2 dos resultados. Eu vou apagar aqui, isso aqui, para escrever os 2 mais comuns. Os 2 mais comuns que a gente trabalha são os seguintes. É o logaritmo decimal de 2 e o logaritmo decimal de 3. Esses são mais trabalhados. Eu vou abrir aqui a calculadora, vocês estão vendo? Vocês vão ver a calculadora que eu vou abrir aqui agora. Eu vou calcular o logaritmo de 2 e de 3 aqui na calculadora, que não é exato. Pronto, calculadora aqui do Windows. Ela ocupa a tela inteira? Deixa eu ver se ela ocupa a tela inteira. Ocupa. Então, vamos lá. A calculadora científica, né? E cadê o logaritmo, pessoal? Estão vendo aqui? Olha ele aqui, ó. Então, eu vou digitar o número... Aí eu não sei a ordem, se digita o número ou a tecla primeiro. Eu vou começar pela tecla. Log A. Tem que apertar o número antes. Pronto. Então, eu vou apertar 2 e vou apertar log. E ele me responde quanto é o logaritmo decimal de 2. Olha como é pequeno. Tem infinitas casas decimais. Só que a gente vai trabalhar só com poucas casas decimais. Vamos trabalhar com só uma casa decimal. Alguns livros trabalham com, mas em geral a gente trabalha com aproximadamente 0,3. Esse número é muito usado, hein, pessoal? Então vale a pena saber dele. E o outro também, o 3 agora. Confirmando que 2 está entre 1 e 10 e tinha que dar entre 0 e 1. Ó. Eu sabia disso. A parte decimal é que eu não conhecia. Agora vamos calcular o de baixo, o logaritmo decimal de 3. Eu vou aqui na calculadora de novo. Vamos lá. Aperto 3 e aperto logaritmo decimal. Eu vou trabalhar só com 2 casas decimais. Pronto. Essa eu acho que é a melhor aproximação, né? Porque é 0,447, deixa eu repetir lá. 3 log. Ó, 0,477. Se eu arredondar com 2 casas, o 0,48 é a melhor aproximação que eu tenho. Então, esses 2 logs costumam ser dados, né, nos enunciados. Tá? Então, vamos ver se vocês estão espertos agora, hein? Se o log de 2 na base 10, né? Se o logaritmo decimal de 2 é 0,3 e o logaritmo decimal de 3 é 0,48, pessoal, quanto é o logaritmo decimal de 6?
Alguma ideia? 0,7 alguma coisa? 0,7. Mas eu quero exatamente. Se o log de 2 é 0,3, se o log de 3 é 0,48, quanto é o log de 6 exatamente? Vou dizer o valor exato, ó. E vou, para isso, usar as propriedades. 0,77, não? 0, o quê? 77? Quase isso, mas usando os números que eu escrevi aqui na tela, a resposta correta teria que ser 0,78. Vamos ver por quê. Ó, todo mundo concorda que 6 é 2 vezes 3? Sim ou não? Sim. Sim, né? E nós aprendemos uma propriedade hoje, que toda vez que você tiver no logaritmando um produto, se transforma em quê? Multiplicação vira o quê, pessoal? Vira o quê, pessoal? Vira uma adição, não é isso? De 2 logos. Mas, pessoal, quanto é o log decimal de 2? Que foi colocado aqui em cima? 0,3. Quanto é o log decimal de 3, pessoal? 0,48. E quanto é 0,48 mais 0,3, pessoal? 0,78. Exatamente isso. E para isso eu usei a primeira propriedade da aula de hoje. Mais um exemplo. Eu quero saber agora quanto é o logaritmo decimal de 5. É 0,69. Não. Está perto o resultado. 0,7. É 0,7 a resposta. E eu vou dizer por quê. Vamos lá. Em vez de transformar agora numa multiplicação, como eu fiz com o 6, veja que eu só posso usar o 2 e o 3. E também posso usar o 10, porque logo de 10, decimal de 10 eu também sei. Então, eu vou transformar o 5 e só posso usar multiplicação e divisão no logaritmando. Então, eu vou transformar o 5 na metade de 10. Estou certo ou estou errado? 5 é ou não é metade de 10? É, né? É. Então, agora eu posso usar que propriedade, pessoal? A segunda, né? Que nós aprendemos hoje. Divisão vira o quê, pessoal? Divisão vira o quê, pessoal? Subtração. Subtração. Pronto. Quanto é o logaritmo decimal de 10? 1. Quanto é o logaritmo decimal de 2? 0,3. Então, 1 menos 0,3 vai dar 0,7. Mais um exemplo aqui para vocês. Como é que eu faria para achar o logaritmo de 18, decimal de 18? E eu posso usar, vou relembrar os dados aqui, o log decimal de 2, que é aproximadamente 0,3, e o log decimal de 3, que é aproximadamente 0,48. E aí, como é que eu acho o log de 18, pessoal? Decimal. Lembre que é sempre decimal, hein? Eu não estou escrevendo mais a base, porque a base é 10. Alguma sugestão? Coisa? O que é que eu vou fazer com 18? Vou fatorar, não vou? É a fatoração do 18. Divisível por quanto? 2. 2. Sobra quem? 9. 9.
divisível por 3, sobra o 3, divisível por 3, vai dar 1. Ou seja, isso aqui é igual ao log de 2 vezes 3 vezes 3. Que propriedade eu uso agora, pessoal? Aqui transforma o quê? Multiplicação no logaritmando em quê? Adição. Em adição. Vai ficar logaritmo decimal de 2 mais logaritmo decimal de 3 mais logaritmo decimal de 3. Eu também podia ter optado aqui por escrever também assim, ó, 3 ao quadrado. Ó. E aqui, eu, em vez de usar multiplicação daqui para cá, eu usaria da potenciação aqui. Ó. Também pode, vai dar a mesma coisa. Você escolhe. Quanto é que dá o logaritmo decimal de 2? 0,3. 0,3. Quanto vale o logaritmo decimal de 3? 0,48. Somado com ele mesmo é vezes 2, não é isso, pessoal? Não é? Pronto, agora o dobro de 48 é 96, é 0,96. Então, o log de 18 é 1,26. Entendido, galera? Se eu perguntasse agora o log decimal de 1.800, é imediato responder. Alguém sabe a resposta, não? Se a gente acabou de calcular que o log de 18 é 1,26, quanto é o log de 1.800? Cento e 126. Não, a ideia foi interessante, mas não é essa. É 3, alguma coisa? É o quê? Fale de novo. 3,25, eu acho. 3,26. 3,26. Eu estou usando os nossos arredondamentos, né? Por quê? Ó, 1.800 é 18 vezes 100. Tá certo ou estou errado? Certo. E aí eu posso usar a propriedade e a primeira, transformar numa adição. Isso aqui é log de 18 na base 10, mais log de 100 na base 10. Quanto vale log de 100 na base 10, pessoal? Vale quanto? Esse cara eu acabei de calcular, é 1,26. E o log decimal de 100 é quanto, pessoal? 2. E 2 mais 1,26 dá quanto? 3,26. Exatamente. Entendido ou não? Então, se eu tiver um número grande cheio de zeros, você transforma em potência de base 10. Minha questão de prova, essa aqui é sempre uma questão de prova minha. Por exemplo, ó, sempre está uma prova minha, das provas presenciais. Quanto é o log de 360 mil? Na base 10. Pronto, esse é um típico problema que eu passo em prova. Vou apagar esses dois exemplos aqui, viu, pessoal? Vou apagar o 18 e o 1.800. E aí, dá quanto? O que é que eu tenho que fazer? A primeira obrigação que você tem que saber é o seguinte, a resposta tem que dar quanto? Quantos algarismos tem? Tem que dar 5 alguma coisa. Quantos algarismos tem? 360 mil, pessoal? 6. Tem 6. Seis. Eu sei que a resposta tem que dar 5 e alguma coisa. Mas eu quero esse alguma coisa. Eu não quero só o 5. Então, a partir desses dados aqui, eu quero chegar no valor exato. O que é que eu tenho que fazer?
Eu fatoro o 360 mil, não é isso? Qual é a fatoração dele? Legal. $360.000 é 36 vezes 1.000. Vezes 1.000 não, vezes 10.000. Estou certo ou estou errado? Certo. Certo. Mas o 36 eu também posso fatorar. Como é que é o 36? É 4 vezes 9. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? Sim. Sim. 4 vezes 9 é 36. Agora eu posso fatorar tanto 4, quanto 9, quanto 10.000 são potências de base 10. O 4 é 2 elevado a 2. O 9 é 3 elevado a 2. E o 10.000 é 10 elevado a 4. O que é que eu faço agora, pessoal? O que é que nós temos aqui no logaritmando? Uma multiplicação de 3 fatores, é isso? Não é? Posso transformar numa adição de 3 parcelas. Quem vai ser a primeira parcela? O log de 2 elevado a 2. Quem vai ser a segunda parcela da adição? Me ajudem. 3 elevado a 2. O log de 3 elevado a 2. Quem vai ser a terceira e última parcela? O log de 10 elevado a 4. Veja que eu não escrevo a base, hein, pessoal? E usei só a propriedade 1. Botar aqui de azul para destacar. Só a propriedade 1 até agora. Eu fatorei. Daqui para cá, eu fatorei. Veja que a fatoração aqui não foi decompus. Pode falar fatorei ou decompus. Veja que não foi fatores primos. Mas aí depois eu usei fatores primos, que é a melhor, na verdade, é essa daqui. Note que eu não fui fazer desse jeito, porque esse jeito demora muito mais. Já pensou se você for fazer assim? Ah, por 2. Eita, se você for fazer por aqui, você vai demorar 20 anos para perceber que o 2 vai aparecer 2 vezes, o 3 vai aparecer 2 vezes, e o 10 aparece 4 vezes, e 10 é um bom número para se trabalhar, embora não seja número primo, hein? Então, mesmo não sendo número primo, o 10 é um bom número para a gente trabalhar. Continuando aqui agora. Que propriedade eu uso agora? Para calcular o log de 360.000. Eu tenho, nas 3 parcelas, eu tenho logaritmos de potências. E toda vez que eu tenho um logaritmo de potência, o que é que eu posso fazer com o expoente? Dá o peteleco, não é isso? Dou um peteleco aqui, o que acontece? E ele sai multiplicando, né? Dou um peteleco no expoente, ele vai multiplicando. Como é que fica, pessoal? Duas vezes o logaritmo decimal de 2. Peteleco aqui de novo. Nesse aqui agora de novo. Como é que fica? 2 vezes o logaritmo decimal de 3. E peteleco aqui de novo. Como é que fica? 4 vezes o logaritmo decimal de 10. Agora é só substituir os valores que eu já sei. Quem é o logaritmo decimal de 2? 0,3. Quem é o logaritmo decimal de 3? 0,48. Isso. E quem é o logaritmo decimal de 10? Pronto. Agora é só fazer conta. O dobro de 0,3 é 0,6. O dobro de 0,48 é o 0,96. E 4 vezes 1 dá 4. Quanto é que dá essa soma, pessoal? Hein, pessoal? Quanto é que dá essa soma aqui? Vai dar 6, 9, 6, 15, vai a 1. Vai dar quanto? 5,56. Confirmando que tinha que dar 5 realmente aqui. Porque 360.000 tem 6 algarismos.
Fechou, pessoal? Fechou, né? Ou seja, aquela informação da quantidade de algarismos está fechando agora com o uso das propriedades. As coisas estão começando a bater. Bem, já são 10. Eu podia dar muito mais exemplos agora, mas chegou a nossa hora. Eu vou terminar a aula aqui. Agora eu lembrei que a Eduarda pediu para fazer um problema da P6. Então eu vou fazer um problema da P6, tá? Deixa eu abrir aqui a prova. Eita, mas se eu abrir aqui a prova, vocês vão ver. Eita, deixa eu tirar aqui o compartilhamento com vocês. Pronto, vamos lá. Na P6, eu tenho um problema. Peguei aqui com vocês o problema acho que é da prova de INF. Vocês estão vendo ainda o quadro? Não, vocês estão vendo ainda a minha tela, né? Vocês estão vendo a minha tela completa ainda. Sim, professor. Deixa eu abrir aqui de novo o quadro. Pronto. Vamos colar aqui. Pronto. Mas aí deixa eu copiar aqui de uma maneira mais legível. 4 elevado a menos 3n, onde n eu vou usar o n 15. Então, 3 vezes 15 vai dar 45. 4 elevado a menos 45 vezes 0,5 elevado a meio. Tudo isso elevado a 5. Tudo isso sobre 2 elevado a menos 3 vezes 32 elevado a menos 2. Tudo isso elevado ao n a 15 é 31. Pronto. Está aí mostrado. Pronto. Deletei. Eduarda, é um problema assim, mais ou menos, Eduarda? Então, vamos lá. Esse, para quem não está sabendo, é um problema muito parecido com a segunda questão da P6. Prova que vocês têm que entregar para mim na sexta-feira. Uma prova com 6 questões. Então, vamos lá. É o uso das propriedades de potenciação. Ou seja, quando eu vejo esse número 4, esse número 2, o número 32 e o número 05, me remete todos a potências de base 2, né, pessoal? 4 é 2 elevado a 2. 32 é 2 elevado a 5. Meio, que aparece aqui também, é 1 sobre 2, que é 2 elevado a menos 1. Então, o primeiro passo é justamente esse, Eduardo. Substituir todo mundo por potências. Porque a ideia é justamente que a potência que vai ajudar a gente, né? Então, no lugar do 4, eu boto 2 elevado a 2, no lugar do 4. Lembrando de preservar todo o resto da expressão, né? No lugar do meio, 2 elevado a menos 1, preservando todo o resto da expressão. Aqui não tem nada para fazer, só repete.
O 32 é 2 elevado a 5. Então, Eduarda, num primeiro momento eu até pioro, né? Porque a expressão ficou até maior, eu tive que botar mais parênteses, mas agora é só usar as propriedades que as coisas vão começar a melhorar. Bem, aqui, 2 elevado a 2 elevado a menos 45, isso aqui é uma potência de potência. Estou certo ou estou errado? Certo. Então, conservo a base, 2, e multiplico os expoentes. 2 vezes menos 45 dá menos 90. Já me livrei de um parênteses. E, logo em sequência, uma nova potência de potência. Faço de novo. Meio multiplicado por menos 1 vai dar... meio multiplicado por menos 1 vai dar menos meio. Ou menos 0,5, se preferir. Você escolhe. Tudo isso ainda está elevado a 5. E embaixo, repito a primeira e faço mais uma vez potência de potência. Então, eu fiz 3 potências de potências aqui nesse problema. E aí, conservo a base 2, e multiplico o expoente 5 pelo expoente menos 2, vai dar menos 10. Tudo isso elevado a 31. Pessoal, já dei uma boa melhorada, porque eu já me livrei de 3 parênteses da expressão. A expressão começou a melhorar. Qual é a propriedade que eu vou usar agora, pessoal? Isso aqui é uma multiplicação de potências de mesma base. O que é que eu devo fazer? Conservar a base e somar os expoentes. Menos 90 com menos meio dá menos 90,5. Tudo isso ainda está elevado a 5. Embaixo, novamente, nós temos uma potência de potência com a mesma base. Desculpa, potência de potência não, falei bobagem agora. Novamente, nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Que a primeira propriedade demanda é conservar a base 2 e somar menos 10 com menos 3, que vai dar menos 13. Tudo isso elevado a 31. Agora, novamente, eu devo usar a potência de potência, mais uma vez, tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo. Como é que fica? Conservo a base, 2, e multiplico 90,5 vezes 5. Vou dar uma dica, hein? Multiplicar por 5, multiplicar um número por 5, é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividir por 2, pessoal. Se eu multiplicar 90,5 por 10, dá 905. Aí depois eu só fazer a metade de 905. A metade de 900 é 450. A metade de 905, então vai ser 452,5. Só que negativo, né, pessoal? Porque menos com mais dá menos. E aqui embaixo, vou fazer a mesma propriedade. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. O 13 e o 31. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Aqui vai dar 403. Então, vai ficar 2 elevado a menos 403. Pronto, Eduarda. Para terminar agora, só falta fazer uma... Agora aqui nós temos uma divisão de potências de mesma base. O que é que eu devo fazer? Conservar a base 2 e subtrair os expoentes. Ou seja, é o de cima menos o de baixo. Como o de baixo já é menos, ele vira mais, hein, pessoal? Então, atenção para isso aqui, né? Pronto. 405, né? Subtraindo. 452,5. Subtraindo de 403, não é difícil perceber que vai dar 49,5. É isso, pessoal? É, isso aí.
Então, vai dar, só que o negativo é maior, né? Então, vai ficar 2 elevado a menos 49,5. Isso aqui, usando a propriedade do expoente negativo, é 1 sobre 2 elevado a 49,5. Eduarda, já pode parar aqui. Tá? Essa já é uma resposta que já vai ganhar pontuação máxima. Agora, se você quer saber quanto é que vale 2 elevado a 49,5, você vai, então, na calculadora, né? E faz 2 elevado a 49,5. E é esse cara gigantesco que nós temos aqui, ó. Mas não precisa, hein? Não precisa. Estou dizendo que pode fazer, mas não precisa fazer, não. É os 796 milhões. Eu nem sei mais o resultado. Pronto, é assim por diante. Nem precisa colocar, pode parar aqui, acabou. Ok, Eduarda? Ficou claro ou não? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ela já Sim, cara. Ah, é que eu não tô. Deixa eu ter acesso aqui ao chat, que eu tô apanhando aqui para chegar no chat. Ah, pronto, aqui. Beleza? Ah, Eduarda, valeu pela resposta. Deixa eu parar o compartilhamento. Pronto, voltar a ver a minha imagem. Professor, Diga, Eduardo. o senhor pode dar um exemplo da 5 também? Da 5 também. Porque não tem nenhum. Eu não achei nenhum vídeo que faz uma questão parecida. Vou pegar um aqui bem parecido. Tá, já sei. Vou compartilhar com vocês novamente a minha tela. Estão vendo novamente meu quadro branco, pessoal? Sim. Não vou dar um igual, mas vou dar um parecido, tá? Pronto. Isso é uma inequação exponencial. Eduarda, eu tenho um vídeo sobre inequação exponencial. Agora, lá não tem nenhuma questão nesse vídeo tão complicada a princípio quanto essa. Mas por que não? Porque a complicação que ela tem aqui se deve ao uso das propriedades. E as propriedades têm outro vídeo separado. Então, para resolver essa questão, você precisa do vídeo de inequação e você precisa do vídeo das propriedades de potenciação. Se você assistir a esses 2 vídeos, lá tem tudo que você precisa para resolver essa questão aqui sim, tá? Então, é uma combinação de 2 vídeos, se você quiser resolver. Então, tem vídeo sim, mas não é um só, específico, né? Mas vamos lá, vamos resolver agora. Bem, eu posso trabalhar todo mundo, né, mais uma vez, com a base 2, né? Então, o primeiro passo é esse, é transformar todo mundo para a potência de base 2. 16 é 2 elevado a 4, 8 é 2 elevado a 3, 32 é 2 elevado a 5, e 4 é 2 elevado a 2. Então, reescrevendo, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 5, elevado a 5x menos 1, o 4 é 2 elevado a 2, o 16 é 2 elevado a 4, e o 8, 2 elevado a 3. Tudo bem até aí, Eduardo?
Eduarda, tudo bem até aí? Deixa eu ver se ela está Sim, no chat. Hã? Eduarda, tudo bem até aí? Ela falou sim. Sim, Ah, professor. valeu. Agora, mais propriedades. Aqui, quando eu tenho uma fração que tem 1 no numerador e uma potência embaixo, é a propriedade do expoente negativo. Essa aqui é 2 elevado a menos 5. E eu repito o resto da expressão. Aqui eu também repito. E aqui eu já posso usar a potência de potência. Conserva a base. Multiplica os expoentes. Agora aqui, mais uma vez, potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 5 vezes 5x dá menos 25x. E menos 5 vezes menos 1 dá mais 5. Cuidado com os sinais, hein? É distributivo aqui, né? Eu vou fazer multiplicação, né? Pronto, 2 elevado a 2, menor ou igual. Aqui eu já posso fazer multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. No lado direito da equação, eu já consegui o que eu queria. Transformei em uma única potência, hein? O lado direito. Falta fazer isso do lado esquerdo, mas estamos muito perto disso. Na próxima linha já vou conseguir escrever, porque agora isso aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Menos 25x mais 5 mais 2 vai dar menos 25x mais 5 mais 2 vai dar mais 7. Pronto, igualei as bases. Na hora que eu igualo as bases, numa inequação, como a base é maior do que 1, uma base é maior do que 1, a gente repete o sinal. Então, compara os expoentes, compara o expoente menos 25x mais 7 com o expoente 4 mais 3x, permanecendo com o sinal da desigualdade. É o que eu falo lá no vídeo. Então, vai ficar menos 25x mais 7 menor ou igual que 4 mais 3x. E agora, virou uma inequação. Antes eu tinha uma inequação exponencial, e agora eu tenho uma inequação de primeiro grau. E inequação de primeiro grau resolve exatamente como a equação do primeiro grau, isolando a variável. Pronto. Menos, vou passar a variável x, vou deixar ela aqui, vou passar o 3 para o lado de cá, vai ficar menos 3x. E vou passar quem não tem x para o outro lado, o 7. Pronto. Feito isso, faça a conta, vai dar menos 28x, menor ou igual que menos 3. Aqui um detalhe que muita gente errou na prova de módulo, hein? Numa inequação, quando você vai multiplicar agora por menos 1, o sinal da desigualdade se inverte aqui. Então, vai ficar multiplicando por menos 1, 28x, porque menos vira mais, e o sinal se inverte, pessoal. Pronto. Agora, x é o quê? Maior ou igual que 3, 28 avos. Bem, tá aí mais um exercício da prova de vocês. Já, então, pelo menos 2 exercícios. Pessoal, é tudo? Ou mais alguma coisa? Podemos ir? Então tá. Lembrando que eu não consegui começar a função hoje, então começo a função na próxima aula, tá? Aí na aula da segunda, a gente vai falar de função exponencial, de função logarítmica, e na aula da quarta, a gente trabalha equação e inequação logarítmicas. Tá, beleza? Podemos ir?
Professor, uma pergunta. Diga, Mayara. O senhor vai dar a nota da prova quando? De qual prova? Da A P5? P5. Eu já botei hoje no grupo, Mayara. Você não viu, não? Ah, não olhei o grupo hoje, desculpa. Então já botei a prova já está dada, a nota já está dada, tá? Você foi bem, você foi muito bem na prova, Mayara, também, certo? Mais Tá, alguma obrigada. pergunta? Mais alguma pergunta? Não? Então, pessoal, eu vou interromper a gravação nesse exato instante. São 10h52.